Fala Dev, seja bem-vindo a mais uma imersão de orientação a objetos com Java, onde hoje você vai criar aqui um sistema de perfumaria aproveitando a parte de engenharia de requisitos para capturar os dados necessários para que você faça a parte de entrada de dados do usuário através dessa janelinha gráfica aqui e você possa simplesmente criar todo o fluxo do seu projeto, como você pode visualizar aqui de forma prática e intuitiva. Ou seja, conceito de criação de projetos, empacotamentos, interface, classe concreta, classe abstrata, classe geral, classe específica, trabalhando com estrutura de repetição, estruturas condicionais, trabalhando com métodos com retorno, sem retorno, métodos que simplesmente podem ter parâmetros, não podem ter parâmetros, métodos que podem aplicar conceito de polimorfismo, de sobrescrita, de sobrecarga, utilizando conceitos gerais para que você possa criar uma estrutura padronizada para trabalhar com todos os seus elementos necessários, beleza? Aí vai ter também a parte de métodos get, set, tudo aquilo do Java básico da parte de orientação a objetos que geralmente a maioria dos devs tem dificuldade para aprender. Então, se você quiser aprender aqui e aprofundar, pega um café e uma água e vamos começar. Fala Dev, no vídeo de hoje nós vamos criar um projeto diferente aqui, utilizando todo esse cenário, para que você possa simplesmente criar um sistema para uma perfumaria, onde você simplesmente vai ter perfumes para serem vendidos como produtos, como você pode ver aqui, seja do sexo masculino ou do feminino, e além disso, alguns outros produtos que geralmente tem lá, como no caso hidratantes, batons, espelhos, e são mais coisas relacionadas a um sistema de perfumaria, como você pode ver, a depender de cada região. Beleza? E para a gente começar nesse cenário, vou utilizar a ferramenta do IntelliJ aqui, para a gente criar um projeto novo aqui do zero. Se você tiver qualquer outra ideia, seja ela alguma dessas aqui, ó, Eclipse, NetBeans ou Visual Studio Code, pode utilizar qualquer um para você criar um projeto da forma como você quiser. Onde aqui no meu computador já tem as versões estáveis instaladas do Java, a versão 21 e a versão 23 que é a atual, mas qualquer uma das versões que você utilizar está de bom tamanho, porque não teve modificação para o projeto que a gente vai fazer aqui. Onde o nome desse projeto eu vou colocar Sistema de Perfumaria e vou colocar aqui algumas configurações do nosso projeto aqui, trabalhando com o gerenciador de dependências Maven. Se você não quiser utilizar Maven, fica a seu critério também, beleza? O grupo eu vou colocar br.com.do back ao front. O artefato vai ser o nome do projeto em si, a versão do Java 23, sendo que você pode escolher qualquer versão do Java e qualquer ambiente de desenvolvimento, beleza? Porque nós só vamos aplicar aqui o conceito de orientação a objetos para a gente ver tudo que pode ser explorado de uma maneira prática, intuitiva e bem didática. Aqui agora é só esperar o projeto inicializar. Enquanto isso, você pode visualizar aqui que nós temos questões padrões de trabalhar com isso. Ou seja, quais são as características relevantes para a gente cadastrar um produto do tipo perfume? É a quantidade de ml que ele vai ter, a descrição, o nome, o preço. São informações básicas que a gente pode configurar. A mesma coisa para um hidratante. Independente do modelo do tipo, você pode saber especificamente qual é o tamanho dele, a quantidade de produto que ele tem ali dentro daquela embalagem e qual o preço de acordo com isso, de acordo com o nome, de acordo com a marca. E a mesma coisa para qualquer outro tipo de produto. Ou seja, a gente tem um padrão a ser seguido, um padrão de descrição que a gente vai trabalhar aqui. Então agora a gente só espera ele aqui inicializar. Vou só redimensionar aqui daqui a pouco. Deixa ele carregar aqui as configurações básicas no IntelliJ, que é uma ferramenta um pouquinho mais pesada do que essas outras que a gente pode trabalhar. A Eclipse é a mais leve de todas. O NetBeans é um segundo mais pesado. Ou seria, se a gente for colocar em fila de desempenho, eu colocaria que o Eclipse é mais rápido, depois o NetBeans, depois o IntelliJ. Aí, quanto mais pesado, mais recurso tem. Aí tem essa vantagem também. Toda vez que você cria um projeto no IntelliJ, ele geralmente cria o arquivo .xml, automaticamente já abre ele, já abre o main. Aqui, como você pode ver, ele já fez toda essa descrição básica aqui pra gente, que ele ainda está escaneando. Essas mensagens aqui, ele está dizendo, no meu caso, o antivírus que eu uso é o Windows Defender mesmo. Aí ele pergunta se eu quero deixar que o Windows Defender, por exemplo, escaneie os meus projetos. Aí eu posso pedir para ele ignorar, posso pedir para pular aqui, para que ele não fique achando que eu estou criando vírus aqui, que vírus também são códigos. Então, eu peço para ele ignorar, beleza? O arquivo .xml eu posso fechar, a gente não vai mexer com ele. Aqui ele já criou uma classe principal, está aqui configurando os recursos do Java para ser liberado, algo bem prático.
E aqui nós já podemos ver a estrutura do nosso projeto. Na pasta src main java nós temos o pacote principal, que seria o nosso grupo, que representa o domínio da nossa aplicação, que é br.com, do back ao front. Para a gente já começar, eu vou simplesmente criar um novo pacote aqui, que vai representar a estrutura do que a gente quer adicionar. Por exemplo, o pacote chamado de produtos, onde eu vou ter as classes responsáveis por trabalhar com os produtos. Nesse pacote aqui, quais seriam as classes que podem ser interessantes da gente trabalhar? Você pode pensar o seguinte: tem produtos que têm características comuns a todos e tem produtos que são específicos. Por exemplo, aqui eu posso criar uma classe para representar especificamente um perfume e vai ter toda a descrição detalhada dele, os atributos, os métodos e os construtores. Além disso, eu posso criar aqui uma outra classe que vai representar um outro tipo de elemento, como um hidratante. E também vai ter os seus atributos, métodos e os construtores. Além disso, você pode ter mais um outro elemento, que pode ser o batom, que também tem a mesma coisa. Só que todos esses aqui vai ter alguma característica em comum. Então a gente pode criar uma classe que a gente chama de classe genérica, classe geral, que é o produto, e todas essas outras aqui são classes que a gente chama de classes específicas. Aí o que é que a gente pode visualizar aqui? Que essa classe aqui, ela não vira um objeto em si, ela só serve de padrão para que você não tenha que reescrever código em cada um delas. Ou seja, escrever o mesmo código aqui. Por exemplo, na classe aqui, deixa eu aumentar aqui a nossa IDE. Na classe perfume, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e colocar já alguns atributos. Por exemplo, private, string nome. Esse é um atributo comum que eu vou ter que ter. Eu tenho que saber qual é o nome do perfume. O hidratante, eu vou ter que saber qual é o nome dele também. Private, string nome. E o batom, vou ter que saber o nome do batom também. Então eu vou simplesmente aqui digitar a mesma coisa. Private, string nome. Isso é uma boa prática? Não. Então, como a gente sabe que todos eles têm uma característica em comum, a gente pode jogar ele aqui dentro. Ó. Private, string, produto, nome, no caso. E aqui, nas demais, eu simplesmente tiro os atributos, tanto de perfume, quanto de hidratante, quanto do batom. E venho aqui em cada um deles e digo que eles vão simplesmente herdar extend produto. Ou seja, com isso aqui eu estou dizendo, perfume, eu sei que você é uma classe específica. E eu sei que tem uma classe geral que tem muito mais informação que é relevante para você. Então, por favor, herde as características, os métodos e os construtores de produto, que vai ter tudo, para que eu não tenha que reescrever a mesma coisa aqui em perfume. Então, automaticamente, perfume já tem o atributo nome. A mesma coisa eu vou fazer para hidratante. Vou dizer hidratante. Através da palavra reservada extend do Java, herde as características e os métodos, ou seja, os atributos e os métodos da classe produto. E aqui ele já vai ter tudo para mim. Batom, a mesma coisa. Extend produto. Aí isso vai ficar mais claro quando a gente começar a exemplificar aqui. Aí, outra característica relevante que a gente pode ter aqui, se a gente parar para analisar, o produto tem um nome, ele vai ter um código de referência para que eu procure lá no meu sistema. Ele pode ter também um preço, que é uma característica comum. Então eu posso simplesmente aqui, na minha classe produto, colocar um private int. Int não, botar um string mesmo, id, tem um código de identificação. Geralmente a gente coloca o id primeiro. E depois a gente coloca um private double preço. São três características em comuns aqui. O que a gente pode fazer com esse cara aqui? A gente pode criar um construtor para ele, chamado de produto, que já vai receber todas as características dele. Sendo que o ID é uma característica que ela é adicionada automaticamente. A gente não precisa estar informando naquele momento. Então, nesse primeiro momento, no meu construtor, public produto, que eu quero que ele tenha visibilidade externa, ou seja, que as outras classes consigam enxergá-lo.
Eu vou colocar aqui que ele vai receber dois parâmetros, que vai ser o string nome e o double preço. Para que isso? Para que seja possível criar um objeto do tipo produto. Só que a gente já falou que a gente não vai criar esse objeto, mas por hora pode seguir o passo a passo. Onde o atributo nome, que tem o identificador nome, que é desta classe, por isso que estou usando a palavra reservada this, ou seja, desta classe, ponto, acesse o atributo nome e coloque dentro dessa variável o valor que você está recebendo como parâmetro. A mesma coisa para o preço. Desta classe, acesse o atributo preço e receba o valor que está sendo passado como parâmetro através da variável preço, que é a mesma coisa. Beleza? Agora que eu tenho um construtor, eu posso simplesmente criar os métodos getSet. Aqui na IDE eu posso clicar com o botão direito aqui e ver se ele já tem aqui as possibilidades. Geralmente ele já tem aqui, ó, generate. Aí tem aqui, ó, generate get set ou generate get set. Clicar nesse daqui e ele já vai me dar as opções de criar os métodos get set para cada um. Seja para o ID, para o nome e para o preço. Para que servem os métodos get e set? Get preço, set preço. Que foi os que eu selecionei ali. Faltou adicionar o get nome, set nome. Clicar de novo aqui. Vim em generate. Procurar get setter. Clicar no atributo aqui nome. E dar um OK. Poderia marcar logo os dois. Um Shift N para baixo. Para selecionar ou clicando em um. Ele já adiciona aqui, ó. Get ID, set ID. Get nome, set nome. Isso aqui são uma coisinha que a gente chama de métodos. Que no caso dos métodos get, eles servem para retornar as informações. E os métodos chamados de set servem para setar, ou seja, editar, alterar aquela determinada informação. Então toda vez que você vê um método getSet, saiba que ele vai estar acessando informação e editando ou atribuindo alguma informação nova ali, beleza? O que eu posso fazer aqui de diferente ainda dentro do meu construtor é no ID, como ele vai ser aqui gerado automaticamente, eu vou dizer aqui que ele vai ser do tipo inteiro, aí eu vou ser obrigado a vir aqui ó, e modificar o tipo do retorno do ID, e vou ser obrigado a modificar aqui o tipo do parâmetro que vai ser passado no método set dele, beleza? Fiz uma pequena alteração aqui, e aqui dentro do meu construtor, eu vou dizer que o ID, quando eu criar um objeto, ele vai começar com 0. Aí depois eu vou precisar dar um incremento nele. Aí como é que eu vou fazer essa parte de incremento? Toda vez que eu criar um produto aqui, eu vou simplesmente contabilizar isso, mas não agora. Aí quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, a gente também tem uma coisinha chamada de classe concreta, que é a classe que vai ganhar vida, e classe abstrata. Classe concreta são aquelas classes que são úteis para o nosso programa. Por exemplo, perfume é uma classe útil. Hidratante também é uma classe útil. Batom também é uma classe útil. Por que ele está gerando aqui um erro? Porque eu coloquei aqui um construtor e ele já está informando aqui ó, que eu tenho alguma classe que está herdando alguma informação dele ali. Ó. Public class batom, ele já está dando aqui aonde está essa referência. E a gente pode vir aqui em qualquer uma dessas classes para deixar ele utilizar o construtor aqui. Ó. Cria o construtor com o super. Aí ele simplesmente cria um construtor da classe, no caso perfume, que vai receber os atributos que estão especificamente cadastrados dentro da classe geral, que no caso é produto, e está utilizando a palavra super para dizer que ele vai utilizar o construtor dessa classe para simplesmente inicializar os atributos, nome e preço, que está sendo passado como parâmetro aqui. Ou seja, com essa pequena visão aqui, eu já estou fazendo reuso de código, beleza? Aí eu posso ter atributo específico aqui de perfume e colocar aqui dentro, posso. E quando eu acessar o meu produto chamado perfume, eu vou ter acesso ao nome e ao preço dele. Mesmo essas informações estando sendo cadastradas aqui na classe geral, que é produto, vai. E você vai ter acesso a tudo como se realmente fosse dele. Beleza? Porque você está herdando dele. A mesma coisa eu vou fazer para hidratante. Criar aqui ó, a minha classe, o meu construtor para gerar esse objeto. E na classe batom também. Beleza? E o que é que eu tenho que fazer mais de relevante aqui? A gente sabe que quando a gente vem aqui na classe principal, vou apagar isso aqui que ele gerou automaticamente. Eu vou deixar a classe limpa assim. A gente poderia fazer isso aqui, ó. Produto P é igual a new produto, onde eu já vou repassar aqui para o parâmetro as informações. O nome do produto,
vai ser aqui um Quasar, que vai custar aqui uns R$ 150. E aqui eu vou só dar um Ctrl espaço no final do nome da classe para que ele importe do pacote produtos. Beleza? Apagar esses comentários aqui que a gente não quer, que não vai utilizar para nada. Deixei a classe limpa. Pronto. Só que isso aqui não faz lógica para o nosso programa. Para que eu vou ter um produto, uma classe chamada produto aqui dentro, um produto P genérico? Eu não quero. Eu quero ter algo específico. Eu quero ter algo assim, ó. Perfume. Dá um Ctrl espaço para importá-lo. Que vai ser o Quasar. Vai ser igual a um novo produto, onde eu vou passar o nome dele, que vai ser o Quasar, e o preço dele que vai ser R$ 150. Ou seja, com essa descrição que eu estou fazendo aqui, no caso perfume, perdão. Com essa descrição que eu estou fazendo aqui, isso aqui tem lógica da gente fazer, isso aqui não. Então como é que eu corrijo isso aqui, para que isso aqui não seja possível? Aí nós temos dois conceitos. Uma que é de classe abstrata, em uma classe concreta. A classe concreta é essa, que ganha vida, ou seja, que gera objetos através da palavra reservada new, utilizando o construtor específico dela, que recebe os parâmetros ou não recebe parâmetros. Beleza? Vai depender muito da quantidade de construtores que você quer ter. Então, como é que eu faço para que isso aqui não seja possível? Ou seja, eu não consiga criar um produto, um objeto do tipo produto, através de um construtor dele com a palavra reservada new. Eu simplesmente vou dizer que essa classe produto é uma public abstract class. Ou seja, ela é uma classe abstrata. Automaticamente ele já está identificando um erro aqui, mas não foi um erro, foi algo que eu programei. Ou seja, ele está identificando agora que não é possível criar um produto, ou seja, o produto é abstrato, não pode ser instanciado. Então eu não posso usar mais a palavra reservada new para criar meus objetos. Posso informar ele assim se eu precisar? Pode. Mas você simplesmente não vai poder utilizá-lo. Então eu simplesmente apago ele, porque eu só vou utilizar no meu projeto uma coisinha que a gente chama de classes concretas, que transformam-se em objetos. Beleza? Agora que eu tenho aqui o meu perfume, que tem os meus atributos direitinho, o que é que eu vou precisar de colocar de informação nova aqui? Eu posso simplesmente aqui na minha classe principal pensar que eu vou ter uma pessoa responsável por cadastrar todos os produtos na minha loja para servir como um cadastramento inicial. Então eu posso trabalhar aqui com a coleção, um array list, por exemplo, de perfume no caso, onde eu vou cadastrar todos os meus perfumes e vou inicializar ele, new array list. Pronto, com essa pequena adição aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar aqui quantos produtos eu quiser e depois eu ir simplesmente adicionando eles dentro da minha coleção de perfumes. Perfumes.add e passar o meu perfume, que no caso é o Quasar. Beleza? Só que isso aqui é algo que não é tão legal da gente fazer assim. O que é mais intuitivo da gente fazer é, por exemplo, você criar uma estrutura de repetição que vai ficar pedindo produtos. Ou seja, você pode simplesmente vir aqui e dizer o seguinte, ó, eu quero que você faça uma repetição aqui, ó, for int i igual a 0, i menor que 5 e mais. Ou seja, ele vai cadastrar 5 produtos. E eu vou simplesmente aqui utilizar esse produto aqui, o perfume, em vez de chamar ele de quase, eu vou chamar de perfume. E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula fora da minha estrutura de repetição. Para quê? Porque eu quero que toda vez que ele repetir, ele crie um perfume novo. Perfume vai receber um novo tipo de perfume. E depois que ele fizer isso aqui, eu quero que ele simplesmente chame a minha coleção, perfumes, e adicione ali dentro dela, quem? O perfume que acabou de ser criado. Então toda vez ele vai gerar um objeto novo aqui e vai adicionar aqui. Gera um objeto, adiciona. Gera um objeto, adiciona. Por fim, eu posso simplesmente utilizar isso aqui, da mesma estrutura de repetição, que eu já sei qual é a quantidade. Ou passar aqui que eu vou começar a contar do zero, ele vai até a quantidade de perfumes que tem cadastrado na minha coleção, através desse método chamado de size. E vou pedir para que ele repita
uma tarefa comum que é simplesmente mostrar as informações que tem ali dentro. Ou seja, ele vai acessar o perfume, a minha coleção perfumes, vai pegar o objeto da vez, que ele estiver contando ali na minha estrutura de repetição, através do método get, e depois ele vai simplesmente apresentar o nome desse produto. Como todos aqui vão ter o nome Quasar, ele vai aparecer aqui Quasar 5 vezes quando eu executar esse meu código. Então, só para a gente testar aqui, simulando um cadastro, ou seja, a gente está utilizando uma estrutura ímpar aqui para simplesmente replicar os cadastros. Poderia ser um scanner para ficar recebendo cadastros manuais, poderia ser um, um JOption pane, poderia também. Onde simplesmente você fica mudando a informação. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui de interessante é criar variáveis aqui dentro da minha estrutura de repetição. String nome e double preço. E aqui dentro eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Nome é igual a um j option pane ponto show message dialog e aqui colocar nome para que ele informe o nome do meu produto. Deixa eu ver aqui, show message dialog, não, faltou aqui. J option pane, tem aqui, ele espera um objeto, eu vou colocar aqui null e vou colocar aqui o nome. Em vez de null vou colocar, deixa eu ver se root vai, ou é diff. J option pane, e aqui eu vou colocar diff, para que ele se refira à mesma página. Show message dialog. Deixa eu corrigir aqui. Que o show message show input dialog. Tem isso mesmo aqui. É show input dialog. Tava colocando errado ali. O message é para mostrar uma mensagem. Ou seja, eu vou simplesmente receber aqui o nome do produto que eu quero. Vou receber aqui o preço. JOptionPay show input dialog. Vou pedir para que ele informe o preço. Sendo que para o nome está tudo beleza. Que ele vai pegar um texto. Isso aqui como uma caixa de texto, eu vou ter que converter isso aqui para um inteiro. Para a gente converter isso aqui para no caso é um double, a gente tem que cada classe, seja ela float, double, int, ela tem a sua, para cada tipo de dado ela tem a sua classe genérica que gerencia ela. No caso a double, o tipo de dado double, e tem a classe double que gerencia ele. Que tem simplesmente um método chamado de passDouble, que converte um texto, que é o que eu vou receber aqui da minha caixa de texto, e simplesmente converto ele para double. Ou seja, agora eu já estou conseguindo capturar duas informações. O nome e o preço, e simplesmente eu vou colocar aqui, no lugar de ser algo estático, deixar ele mais dinâmico. Ou seja, colocar as informações específicas que eu quero. Para ser mais rápido aqui, eu vou colocar 3 repetições, para a gente ver, e aqui ele já vai executar, mostrando as informações que tenham cadastrado. Quando eu executar aqui a minha aplicação, vai perceber que ele já vai chamar uma caixa de texto para cadastrar o primeiro produto. E aqui no final você vai ver no console as informações dos nomes dos produtos diferentes. Agora de nome de perfume eu sou ruim, vou olhar aqui, vou dar uma fila aqui para a gente ter uma noção. Vamos clicar aqui em um link para a gente dar uma olhada aqui nos produtos. Vamos ver se ele dá a descrição aqui de cada um. Aqui ó, tem caiaque, caiaque. Colocar aqui para ficar melhor. Nomes de perfumes. Aí fica bem melhor da gente pegar aqui todos. Vamos olhar aqui quais são os nomes de perfume. Botar aqui perfumes boticário para a gente ter uma noção melhor. Pronto. Celebre, Quasa. Eu tô os nomes aqui, meio Coffman.
Vamos lá. A gente vai vir aqui, ó. Qual é o nome do perfume? Quasar. Ok. Qual é o preço dele? R$ 150. Aí é o segundo produto. Qual é o nome dele? É um caiaque. Qual é o preço dele? Uns R$ 250. Qual é o terceiro produto? Vai ser um coffee. Preço dele, uns R$ 185,99. Pronto, cadastrei meus 3 produtos, apareceu aqui, ó. Quasar, Kayak, Coffee e Coffee, beleza? Agora eu deixei o meu programa dinâmico, ou seja, eu estou utilizando aqui conceito de orientação a objetos, fazendo aqui reuso de uma única aplicação, onde eu estou utilizando aqui um construtor simples, que tem informações genéricas. Aí eu poderia colocar aqui uma informação que seria bem específica, que só os perfumes têm. A gente pode simplesmente entender aqui, que como é uma classe específica, quais são características em comuns dos perfumes. A gente que está olhando aqui, ó. Que a gente tem aqui que o perfume, ele simplesmente vem em um frasco, tem uma quantidade em ml. Já aqui o batom, ele tem uma quantidade aqui que não é mais em ml, é em unidades. Ou seja, quando você compra um perfume, você quer saber quantas ml tem, por exemplo. Já o batom não. Quantas unidades? Agora essas informações geralmente é mais relevante para quem está dentro da loja para saber e controlar o estoque, né? Quantos batons tem nessa loja desse tipo aqui? Aí você tem como saber. Aí para isso, a gente pode simplesmente entender que para alguns itens a quantidade vai mudar. Ou seja, todos vão ter uma quantidade, só que a forma como você vai descrevê-las é diferente. Então eu poderia colocar aqui que no caso do perfume eu quero saber private int a quantidade que ele vai ter, que no caso vai ser descrita em ml. E aqui no caso do batom eu vou ter um private int quantidade. Também não deixa de ser uma informação genérica, ou seja, eu vou saber quantos batons e quantos, mas só que eu quero saber, por exemplo, não é a quantidade, é o tamanho, o comprimento, o volume daquela informação. Então aqui eu vou saber, por exemplo, o private int volume e o outro vai ser realmente quantidade, quantos batons tem ali. Pode ser até que no batom, em vez de ser quantidade, seja o quê? Gramas. Quantas gramas tem o batom ali? Vamos olhar aqui se nele tem alguma descrição aqui. Batom, característica. Aí isso aqui é o processo de engenharia de requisitos, onde você realmente vai buscar a informação relevante para que você saiba. Aqui o batom apresenta, aí você vai simplesmente se transformar num especialista daquela área. Se você está trabalhando numa perfumaria, você vai ser o especialista dela. Beleza? Cores, formas, texturas. Pronto, uma coisa diferente que o batom tem é a textura. Se é suave, se é de outra coisa. A gente pode colocar aqui no batom. A gente vai ter aqui um private, um string, um tipo de textura, que é algo específico dessa classe. E quando eu for criar o meu construtor do batom, eu vou passar aqui dentro dele um string textura e vou simplesmente atribuir aqui de textura, vai receber o valor da textura que está sendo passado como parâmetro. Ou seja, o meu construtor já ficou um pouco maior. Só que ele já recebe os atributos para inicializar os atributos da classe geral e o da classe específica, sendo que todos eu consigo acessar através dele. Beleza? Aí o que eu tenho que fazer aqui na classe específica, no caso batom, criar os métodos getSet, generate, getSet com o atributo que está faltando. Já gerou aqui os métodos getSet, beleza? Perfume aqui eu já tenho o volume, vou ter que gerar também os métodos getSet para volume, generate getSet. Lembrando que eu já posso receber a informação do volume agora aqui dentro do meu construtor, volume. E aqui eu posso simplesmente dizer de volume vai ser igual a volume. O bom do IntelliJ é que ele já sabe a qual classe ele está relacionado e já mostra aqui. Em outras ideias, como o Eclipse e o NetBeans, ele não mostra isso. Só mostra que tem um erro, mas geralmente ele mostra o erro na classe principal que a classe está utilizando. Ou seja, eu coloquei o nome e o preço. Quando eu for cadastrar um outro perfume, eu vou ter que chamar aqui uma outra informação
que no caso é o volume, que é do tipo int. Eu posso colocar aqui int volume, e aqui eu vou chamar mais uma caixa de texto. Volume é igual a um JOptionPane, .show input dialog, e aqui passar o nome volume. Aí esse texto aqui, ele vai mudar de acordo com o que eu quiser acessar. Como a gente sabe que o JOptionPane vai pegar uma informação do tipo texto, vai retornar texto, e eu estou querendo armazenar em volume inteiro, a gente sabe que o tipo de dado int tem uma classe geral para ele, que no caso é o integer, que tem um método chamado parseInt, que simplesmente converte o que eu passar como parâmetro de texto para um valor inteiro. Então, com isso aqui eu já resolvo, passo para o meu construtor aqui a informação do volume também. E para ficar mais didático, quando eu vou apresentar o nome do produto, eu posso simplesmente pedir para que eu receba um objeto perfume P, que vai ser igual ao objeto que ele acessar da minha coleção, naquele exato momento, naquela iteração que a gente chama, na estrutura de repetição, isso aqui é Java básico. Vou pedir para que ele pegue o nome do meu produto específico e mostre mais algumas informações, tal como o pget volume, e também eu quero que ele mostre a informação no meu objeto, que é o preço. Agora vai mostrar tudo em uma linha só. Então ele vai fazer 3 iterações, pedindo 3 informações, e depois ele vai mostrar cada uma delas. Ou seja, isso aqui é aplicação de orientação a objeto de forma bem prática. Qual é o nome do produto? É um Quasar, que ele tem 100, vai ser de R$150. Ele tem, por exemplo, 90 ml. 90 ml, não, geralmente é menos, 60 ml de perfume. Já o caiaque, ele vai custar aqui uns R$180. Ele tem aqui uns 55 ml. É menos, mas é assim mesmo. E o outro, a gente pode pensar que é um coffee. Vai custar aqui uns R$180. O vidrinho dele geralmente é pequeno também. Vai ter 55 ml. Pronto, passou aqui, ó. Quase a quantidade de ml e o preço. Eu estou criando aqui uma estrutura padronizada que pode ser utilizada para você armazenar em um arquivo, através de textos estruturados. Tem aqui as informações separadas por vírgulas e em linhas. Ou você pode pegar essas informações aqui e mandar para o banco de dados. Beleza? Aí já é uma outra visão, que é um assunto um pouco mais avançado, que eu explico lá no meu curso Java na prática. Que você pode inclusive conferir ele no comentário fixado, clicando no link aqui. Beleza? Vai ter todos os detalhes de todos os conceitos de orientação a objeto que a gente está vendo aqui de uma forma mais detalhada. E de toda a parte do Java básico, intermediário e avançado, incluindo a parte de banco de dados também. Beleza? Agora que você já aprendeu que tem uma classe geral, que pode ser uma classe específica, tem uma classe concreta, que tem uma classe abstrata, que tem um conceito de herança, que tem os atributos, tem os construtores. Eu posso ter mais informações diferentes. Por exemplo, eu posso criar um produto sem nada, só para ter uma referência dele e depois eu querer alterar essas informações. Posso. Se eu não souber, por exemplo, o volume desse meu perfume, eu posso criar ele da forma que está aqui, não. Eu teria que criar um outro construtor. Por exemplo, pode ser que eu saiba só o nome e o preço dele. E depois eu quero colocar a informação de volume, porque não é tão relevante para agora. Eu só preciso ter o nome e o preço, porque vai ser algo para faturar. O volume é só uma informação descritiva para que eu, como vendedor, saiba. Para informar o meu cliente. Mas não é o que vai me impedir de vender. Então eu vou colocar aqui, diz Public Perfume, vai receber 2 informações. O nome e o preço. Só isso. E aqui eu vou chamar o construtor geral, através da palavra super, passando nome e preço. E no volume, eu vou passar alguma informação genérica, como ele é do tipo inteiro, um valor padrão 0. Agora simplesmente eu cadastrei, posso utilizar esse construtor, que só vai ter duas informações principais, o nome e o preço. Aí, por exemplo, se eu não souber o volume, eu simplesmente não importa. Ele simplesmente vai criar o meu produto do mesmo jeito. Beleza? Aí, para eu simplesmente conferir, eu poderia fazer uma verificação aqui. Se o valor que está no volume é uma string vazia, é um valor 0, ou algo nesse sentido, ou deu erro ou não. Mas isso aqui não é relevante para esse momento agora. A gente só tem que pensar o seguinte. Eu tenho uma classe, que ela tem um nome,
que ela tem atributos, onde os atributos por boas práticas são colocados como modificadores de acesso private, para que eu não consiga acessá-los dentro de outras classes externas. Ou seja, através daqui, eu não posso simplesmente ter um objeto e já querer acessar o nome, o atributo dele direto, ou seja, p. O nome daquele atributo como volume, ele não vai mostrar. Ele vai querer que eu acesse ou o método get para retornar essa informação, ou o método set para alterar essa informação. Eu vou passar por parâmetro aqui. E isso através do modificador de acesso private, onde cada atributo tem um tipo de dado e a diferença é que tem um modificador de acesso. Aí eu posso inicializar esses meus atributos dentro dos meus construtores através dos valores que eu receber por parâmetro quando eu for inicializar os meus objetos. Ou eu posso já receber ele aqui diretamente, ou eu posso receber só as informações importantes e deixar ela para simplesmente alterar depois através do método set. Beleza? Aí tem essa possibilidade. Outra coisa interessante aqui que a gente pode aplicar, além dos conceitos de orientação a objetos, de classes, objetos, atributos, métodos, construtores, herança, é aplicar uma coisinha chamada de polimorfismo. Polimorfismo, nós temos duas opções, sobrescrita e sobrecarga. Como é que a gente poderia, por exemplo, utilizar aqui o polimorfismo de sobrescrita ou sobrecarga? A gente poderia ter aqui essas classes, nessa pacote aqui que estão sendo gerenciadas normalmente, mas eu poderia ter opções diferentes aqui. Por exemplo, eu poderia ter um pacote diferente aqui. Vou criar aqui um pacote. E seria, por exemplo, chamado de processamento. Para processar algumas informações interessantes. Onde esse cara aqui, ele seria, por exemplo, responsável por cadastrar minhas informações, por assim dizer. Ou seja, cadastrar a minha informação na coleção correta. Eu poderia dizer que ele vai armazenar. E como é que eu poderia fazer isso aqui? Eu poderia chamar o construtor dele. Public. Cadê? Public. Cadastrar. E eu poderia passar aqui como parâmetro algumas informações. Que no caso poderia ser algo genérico. Produto. Chamado de P. Onde a gente sabe que não cria um produto. Mas o perfume é um tipo de produto. O hidratante é um tipo de produto. E o batom é um tipo de produto. Aí, uma informação que é interessante para a gente colocar aqui na classe genérica é eu passar aqui o status ou o tipo. Poderia ser assim, private, string ou um char tipo. E aqui no meu construtor eu simplesmente passar aqui uma característica que seria o char tipo. E aqui também inicializar this tipo vai ser igual a tipo e também chamar o método get e set para ele no final. Para que vai servir esse tipo? Deixa eu colocar aqui o generate get setter para tipo, já adicionou aqui ele. Para que vai servir essa informação aqui? Para quando eu vier aqui, por exemplo, em perfume, que eu for cadastrar ele, eu tenho que passar essa informação aqui no meu construtor. Ou seja, cadê? Aqui no meu produto está faltando o tipo. Posso passar aqui o char tipo. E aqui no meu construtor de perfume eu passar aqui o tipo dele. E a mesma coisa aqui, essas informações são relevantes. O nome, o preço e o tipo. Agora eu estou fazendo um tipo de cadastramento de informação já diferente. Você pode pensar o seguinte. Eu adicionei aqui na minha classe geral, na minha classe genérica, na minha classe abstrata produto, um novo atributo que é o tipo. Esse tipo é para dizer se o tipo do produto que eu estou cadastrando é um batom, é um hidratante ou é um perfume. Se for batom, eu coloco que ele é B, a letra B, que é um caractere só. O hidratante é um H e o perfume um P. Então, quando eu for cadastrar ele lá na minha classe principal, que eu for inicializar ele, ele vai ficar esperando aqui o que é, qual é o tipo dessa informação. Aí, no caso aqui, como é perfume, eu vou colocar aqui um char, uma letra P, e simplesmente vou passar o meu objeto para ele. Ou seja, com essa pequena modificação, eu já tenho como saber se o meu tipo de objeto que eu vou cadastrar é um perfume
ou é outra coisa. E aqui quando eu vier no meu método cadastrar, eu recebi o meu produto, a primeira coisa que eu vou querer saber desse produto, vou nem passar ele por aqui no meu no meu construtor, vou passar aqui as minhas coleções, por exemplo, a Arraylist perfume. Vou cadastrar, criar uma coleção de perfumes para a gente brincar aqui. Ou seja, a minha aplicação começou a crescer. Agora eu vou precisar gerenciar essa informação de uma maneira mais estruturada. Então eu vou ter uma array list de perfume, eu vou ter uma array list de hidratante, que eu vou chamar de hidratantes, e vou ter também uma array list de batom, que eu vou chamar de, importar aqui com Ctrl espaço, batons. E toda vez que eu inicializar aqui a minha aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer é simplesmente cadastrar essas informações. Ou seja, ele vai criar aqui a estrutura básica para poder cadastrar essas informações, que são as coleções. Então ele vai inicializar aqui perfumes. Vai ser igual a new ao array list de perfumes. Vai inicializar em conjunto os hidratantes, através da palavra reservada new. A Raylist também. Poderia ser outras coleções? Poderia. Mas isso aqui é só para você conhecer tudo mais prático e rápido. Para a gente focar na resolução do problema e depois a gente otimizar o que precisar. E os batons também. E quando eu tiver isso aqui adicionado, já é o meu objeto cadastrar, para armazenar as coisas, o que, é que eu posso fazer? Posso ter métodos para fazer o armazenamento. Public void armazenar. Onde esse método, que tem a função de armazenar, ele vai receber por padrão um produto. E esse produto, eu vou ter que saber qual é o tipo dele para armazenar no canto certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pedir aqui para que ele faça uma verificação. Produto.get tipo, como é um caractere, vou fazer o seguinte. É igual a P. Se for igual a perfume, eu quero que você chame perfumes e simplesmente adicione o produto lá. Aqui eu estou deixando a minha aplicação genérica para eu poder brincar. Aí depois eu posso fazer o quê? Se o meu produto, o tipo de informação que eu pegar aqui nele, ele simplesmente seja um C, é um B, significa que é um batom. Então eu vou simplesmente aqui chamar a minha coleção de batons, pedir para adicionar o meu produto. E a outra informação que eu quero fazer é se o meu produto, o tipo dele fosse somente um H, que é de hidratante, que é um caractere hidratante. Aí eu vou chamar aqui hidratantes.add e passar o meu produto. Você percebe que eu estou querendo deixar algo mais genérico para eu poder gerenciar as informações. Beleza? Só que ele está reclamando aqui do seguinte, ó. Ele está dizendo que eu estou informando aqui um produto, ele está requerindo aqui um perfume. Como é que eu poderia fazer isso para deixar a minha aplicação de uma forma interessante aqui? Eu poderia utilizar um cast, que um cast nada mais é disso aqui, ó. Chamar perfumes.add e fazer uma conversão. Ou seja, eu digo que ele pegue o tipo de dado produto que é geral e dê uma conversão para esse outro tipo aqui. Essa é uma das opções que a gente pode fazer. Outra opção aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, que ele está mostrando aqui, é que a gente pode pedir para visualizar mais ações. Aí ele dá aqui, ó, cast, ou mude o tipo de perfumes para release produto, é uma opção também. Ou eu poderia simplesmente aqui mudar o tipo de produto para ele estender aqui. Essa outra opção aqui, ela é bem interessante. Onde eu vou passar aqui, ó, que eu tenho uma list de produtos e eu vou passar aqui um produto que vai ser no caso o perfume. Aí eu poderia simplesmente fazer a mesma coisa para o hidratante e a mesma coisa aqui para o batom. Produto. Aqui no caso do hidratante ele não vai aceitar porque tem alguns detalhes lá no objeto que eu tenho que modificar ainda. Ele está dizendo aqui, ó, mude o array tipo. Cadê aqui hidratante?
E aqui também, ele vai remover aqui, porque eu ainda não fiz as modificações necessárias lá. Beleza? Vamos fazer essas modificações daqui a pouco. Aqui no meu perfume, eu vou receber um produto. Só que eu poderia vir aqui. Cadê? Vamos visualizar aqui na minha aplicação. Eu criei a minha coleção de perfumes, que agora isso aqui já não vai ser mais útil para a gente, porque quando a gente inicializar a nossa aplicação, nós vamos fazer isso aqui, ó. Cadastrar. Chamar um objeto chamado de cadastrar. Vai ser igual a new cadastrar. O construtor dele não tem nada, só isso aqui já basta. E esse meu cadastrar, consigo acessar alguns métodos dele. Por exemplo, aqui. Já poderia apagar essa minha coleção aqui, que eu não vou mais utilizar ela. Deixar só as informações necessárias, ou seja, perfume igual tal. Só que aqui eu poderia passar, por exemplo, produto chamado de perfume. E quando eu inicializar, eu realmente inicializar ele como um perfume. Ou seja, eu estou dizendo que o meu objeto vai ser uma forma geral, só que ele vai receber as informações específicas dele. Então, quando eu for armazenar essas informações, eu vou chamar o meu objeto cadastrar. E o método que é chamado de armazenar. E aqui no caso, eu não preciso mais chamar de perfume, posso chamar de produto. Deixando ele genérico. Produto. E aqui, produto. A única coisa que vai diferenciar se ele é um perfume ou não é o tipo. E aqui, quando eu estiver utilizando o construtor específico dele. Beleza? E aqui eu posso passar também o meu... No caso, ele não vai ter isso aqui para verificar. Eu vou ter que chamar uma nova estrutura para que ele tenha acesso a essa informação. Que no caso aqui, produto, eu criei aqui no cadastrar o método de armazenar, que vai armazenar eles de acordo com o que precisa. Mas quando eu precisar acessá-los, eu tenho que ter essa informação também. Então, posso criar aqui um public, array list, produto, produtos, get produtos. Ele vai retornar. E ele vai simplesmente dar um retorno da minha coleção específica que ele quer. Beleza? No caso aqui eu vou colocar perfumes por ser a primeira. Só para a gente exemplificar aqui. Beleza? Então aqui, quando eu tiver na minha parte principal, depois que eu cadastrei tudo aqui na parte de armazenamento, eu posso simplesmente chamar aqui o método cadastrar, pedir para que ele acesse os produtos, veja a quantidade que tem lá e depois ele mostra. Para deixar isso aqui menor, eu posso simplesmente fazer aqui um int quantidade de produtos é igual a isso aqui. E aqui eu pego essa quantidade de produtos cadastrar, .get produtos. Cadê aqui? É que ele está dizendo aqui. Int. Porque faltou o size. Que ele pegou a minha coleção. Eu tenho que retornar aqui o tamanho. E aqui eu passar simplesmente, se o i for menor que a quantidade de produtos, faço as verificações e aqui eu quero que ele pegue simplesmente cadastrar, .get produtos, pegue o produto específico naquela posição. E adiciona aqui em produto. E depois pega as informações específicas dele. Como no caso aqui, produto.getVolume. Aqui no caso, como é um produto, o que ele tem aqui de relevante é o nome, o tipo, como estou pegando aqui a informação geral, que é a coleção e o produto específico, eu posso chamar aqui ele de perfume. E eu posso dar um cast aqui, perfume. Pronto. E aqui eu posso simplesmente pedir para que ele pegue o volume. Beleza? Aí nós temos aqui uma descrição bem melhorada. Ou seja, eu posso utilizar a palavra cast para converter algo que eu estou pegando aqui, ou seja, uma coleção de produtos gerais, sendo que eu tenho aqui dentre eles perfumes, hidratantes e tudo. E aqui quando eu pegar o específico,
eu vou pedir para que ele converta para o tipo de dado específico que eu quero. Aí você percebe que a complexidade pode aumentar bastante. Então aqui no cadastrar, eu já simplesmente, a parte de armazenamento, já resolvi aqui para o perfume. Simplesmente fazendo isso aqui, ó. Array list produto perfumes. A array list aqui também eu posso pedir aqui para que eu, na hora de inicializar, eu inicialize ele como um conjunto de elementos de perfume, por assim dizer. Aqui no hidratante eu vou criar ele, cadê aqui? Importar. Aí ele está reclamando aqui, dizendo que eu posso mudar o array list perfume para um novo produto. Cadê aqui? Pronto. Nós temos aqui que eu vou ter aqui os meus perfumes, que eu vou armazená-los. Vou ter aqui os meus hidratantes. Colocar aqui new perfume. Deixa eu ver aqui o que ele vai dizer aqui de nomenclatura que a gente pode fazer. Tem mais ações. Aqui mude de new array list para produto, migre produto para array list perfume, mude o field perfumes para array list perfume. Aqui ele simplesmente deixou geral e eu posso brincar aqui com ele. Cadê aqui? Aqui não vai modificar muito não. Vamos maximizar aqui para a gente visualizar melhor. Eu tenho uma coleção de perfumes que eu vou receber todos os meus perfumes. Mas na hora que eu for cadastrar, eu vou receber um objeto geral, produto. E esse objeto produto eu vou querer armazenar ele de acordo com o tipo de dado que eu quero. Se no caso for um perfume, através do tipo de dado, eu coloco um cast aqui, perfume, e ele simplesmente sabe que eu quero converter. Se for, por exemplo, aqui um B, que é um batom, eu chamo o cast aqui dele de batom, e ele vai entender. E se for aqui no caso um hidratante, eu chamo um cast aqui de hidratante, e ele vai entender na hora que eu precisar armazenar. E aqui no caso, quando eu estou pedindo para ele retornar uma informação específica, que no caso aqui é uma coleção, ele está simplesmente pedindo get produtos. Aí eu posso colocar aqui um int ou um char opção para fazer o mesmo tipo de verificação e retornar de acordo com o tipo que eu quero. E aqui no caso eu posso, não vou generalizar não, vou deixar específico. Public, que apesar que quando você for no sistema lá, você vai querer visualizar quais são os perfumes que eu tenho, quais são os batons que eu tenho, quais são os hidratantes. Então a gente pode criar aqui um get produtos para cada um. No caso aqui vai ser perfume, que vai ter aqui um get perfumes, que vai simplesmente retornar a coleção de perfumes. E a mesma coisa para os demais. Public, array list aqui de hidratante, que vai me retornar os hidratantes. No caso não é hidratantes, é get hidratante, que eu quero ter um retorno aqui dele, da minha coleção, return hidratantes. E aqui também um public array list de batons. Get batons, que vai retornar os batons, na coleção de batons, beleza? E quando eu tiver na minha classe principal, que eu precisar aqui apresentar, eu vou simplesmente verificar. Vou simplesmente dizer o seguinte aqui, vou apagar essa parte aqui para a gente refazer ela. Vou dizer char opção. Vou pedir para ele passar alguma opção aqui. E a opção que ele passar, seja ela P, H ou tal, ele vai fazer a solicitação. Por exemplo, aqui se a opção fosse somente P, eu quero que você simplesmente aqui chame o cadastrar.get perfumes. Tem essa coleção dos perfumes totais aqui. Aí você vai chamar aqui um array list de perfume, que eu vou chamar aqui de P.
Aí, se por acaso você tiver uma outra informação, como no caso aqui um else if, e depois um else if. Só que aqui, se a opção for H, vai ser para hidratante. Se a opção for B, vai ser batom. Aí, se for H, vai ser um array list de hidratante, onde você simplesmente vai chamar aqui de, pode ser P também, cadastrar, chamar aqui get hidratantes. E se for um B, vai simplesmente colocar a list de batons. E aqui vai cadastrar, vai dar um get batons. Assim eu consigo tipo generalizar de uma forma interessante aqui pra gente. Aí de acordo com isso aqui, ou seja, se for perfume, hidratante ou outra coisa, aí eu vou pedir aqui para ele fazer a apresentação dos dados lá. Aí a apresentação dos dados a gente pode chamar, por exemplo, aqui o cadastrar.apresentar também. Ou como eu coloquei aqui geral, poderia já pedir para ele apresentar diretamente, para não ter essa necessidade de estar brincando aqui. Por exemplo, aqui. Eu já tenho meus três aqui criados na parte da construção, já pedi para ele armazenar, já tem os gets dele aqui. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, public void apresentar de acordo com o char opção. Aí aqui, como eu já tenho aqui os três, deixa eu ver se os três já estão na estrutura que eu quero aqui. Eu posso simplesmente vir aqui no cadastrar, apresentar e colocar aqui. Se a opção for P, se a opção for H, se a opção for isso. Aí se for P, eu quero que você simplesmente faça uma estrutura de repetição. For int igual a 0, faça perfumes.size e mais, e você mostre aqui todos os perfumes que estiverem aqui dentro. Dê um system.out.println, mostra aqui perfumes.getIn, e eu vou querer ver só o nome deles. E aqui ele está dizendo que se o i for menor que isso aqui, beleza. Aí vai apresentar todos os meus perfumes. Aí se for H, ele vai simplesmente pedir aqui para que os hidratantes sejam apresentados. E se for um B, ele vai dizer que todos os batons sejam apresentados. No caso aqui eu vou chamar um for para cá também. E aqui eu vou passar os hidratantes e os batons. Ou seja, fica bem mais prático a gente visualizar. Porque quando eu estiver aqui no meu principal, eu já recebo a opção e digo aqui. Como é que se diz? Cadastrar. Pedir para ele acessar o método aqui, apresentar e passar o que aqui para ele? A opção. Beleza? Então, como eu estou cadastrando aqui três perfumes, vou cadastrar os três aqui com as informações. Passei aqui o tipo dele. Disse aqui qual era a opção, que é o tipo do perfume que eu quero. Vou pedir para ele mostrar. Então, quando eu pedir aqui, vou passar as mesmas informações aqui. Quasar 750, Kayak 55, 180, Coffee 55 tal. Aqui ele já deu um erro no construtor, porque faltou aqui no batom passar uma informação aqui que é o tipo também, que eu não coloquei aqui, que é o char tipo. Passar aqui o tipo, nome para esse tipo. E também no hidratante vai precisar double preço, char tipo, nome, preço e tipo. Que aqui em produto está o nome, o preço e o tipo, beleza? Vamos executar mais uma vez a nossa aplicação. E aqui você já vai ter, que você tipo pode começar a modularizar a sua aplicação, criando pacotezinhos para ele aqui, ó, para gerenciar suas classes, ter o relacionamento para ela, ter algumas informações específicas. E aqui você já pode brincar, por exemplo, qual o nome? É Quasa, que vai ter o preço 150, que vai ter aqui um volume de 55. Vou ter aqui o Kayak, que vai ter aqui um valor de 180. Vai ter 45 aqui. E o Coffee vai ter aqui um volume de um tamanho de
preço 180 e um volume de 45. Aí ele mostrou o nome dos três: casaco, caiaque e coffee. Ou seja, está tudo funcionando. Nós temos aqui a nossa parte de processamento de dados, que é nossa classe cadastrar, que ela tem aqui simplesmente a finalidade de gerenciar os produtos que forem sendo cadastrados naquele momento. Por exemplo, aqui, eu disse que ia passar para ele um produto. Realmente passei um produto, de uma forma geral, onde ele verificou qual é o tipo, e depois do tipo ele simplesmente pegou as informações e fez um cast ali nele. Agora vamos pensar no seguinte: eu pedi para que ele recebesse um produto. Será que ele conseguiu armazenar as informações que eu precisava? Ou seja, as informações específicas daquela classe, por exemplo, aqui o volume. Então eu posso simplesmente aqui na parte do apresentar, eu simplesmente vou pedir para que quando ele peça para armazenar, mostrar o perfume, ele mostre também em volume, que é a informação realmente específica dele. p.get na posição i, .get o volume. Se tiver tudo ok com essa conversão, ele já vai mostrar aqui para a gente. Se não, ele vai simplesmente mostrar um valor como nulo ou um espaço em branco. E a gente não vai conseguir visualizar essa informação. A gente tem que simplesmente modificar aqui. Pronto. Aqui eu vou passar o Quasar. R$ 150, 55 de volume. Kayak, R$ 180, 45. E o Coffee, R$ 180 por 45 ml. E aqui ele conseguiu pegar as informações. O volume de cada um deles. Ou seja, quando eu vou armazenar, eu passo um produto geral e através do cast eu consigo armazenar naquela coleção específica. Sendo que eu posso gerenciar o tipo através do atributo dele aqui para que eu possa ter uma estrutura singular que é utilizado para vários tipos de produtos. Então se eu tivesse outros tipos de produtos aqui, por exemplo, um espelho, uma maquiagem, eu poderia colocar aqui, cadastrar uma opção diferente, por exemplo, M para maquiagem, M para espelho, e assim eu começar a ter coleções diferentes aqui e aumentar o meu problema, a complexidade do meu problema, sendo que eu posso generalizar algo para utilizar uma estrutura simples e replicável. Onde eu posso simplesmente ter aqui o acesso às minhas coleções separadamente e posso ter um método de apresentar para ele. Aí eu tinha falado para vocês de sobrecarga e sobrescrita através do polimorfismo. O que é o polimorfismo? É você utilizar um método com o mesmo nome, só que ele tem um comportamento diferente. Por exemplo, aqui tem um apresentar, onde eu mostro só opções específicas. Mas eu poderia ter aqui também um método chamado apresentar geral, que ele mostra tudo, todos os cadastros. Ou seja, o método tem o mesmo nome, apresentar. Só que ele tem a assinatura diferente, ou seja, o atributo dentro dele ali é diferente. Aí com isso aqui, eu consigo simplesmente ter um método diferente que vai fazer tudo para mim. Por exemplo, eu posso chamar aqui dentro todas as minhas 3 coleções e ele vai mostrar todos os meus 3 produtos. Ou seja, eu posso pedir para que ele mostre todas as minhas coleções de uma única vez aqui. Ele mostra perfume, depois ele mostra hidratante e depois ele mostra os batons. Ou seja, através de um método só, aqui é polimorfismo de sobrescrita. Onde eu tenho aqui ele com uma assinatura diferente através do parâmetro. Como seria, não, de sobrecarga no caso, estou sobrecarregando aqui, ó. Eu tenho algo que não tem parâmetro, eu dou uma sobrecarga colocando parâmetro e posso ter mais outros colocando tipos de dados diferentes. Se eu usar o mesmo nome, o mesmo tipo de dado e só um, aí vai dar erro. Eu posso utilizar ele com o mesmo nome e ter mais parâmetros do que ele já tem aqui, desde que os parâmetros sejam com tipos de dados diferentes. Já outra forma que eu poderia fazer é aqui no produto, que é a classe geral. Eu tenho um método específico aqui para ele, que poderiam ser um apresentar produto. Public void apresentar, para apresentar realmente o produto. Onde vai mostrar aqui system.out.println, o nome
mais aqui o tipo, mais aqui o preço e mais aqui o volume. Não, aqui ele não vai ter volume não, que aqui é o geral. Só tem nome, tipo e preço. São os três atributos dele, beleza? E quando eu vier aqui no perfume, eu simplesmente dizer que eu quero utilizar o método apresentar através da sobrescrita, onde ele simplesmente pode usar a mesma que tem lá, ou eu posso, além disso, implementar algo a mais. Vou colocar aqui system.out.println e passar aqui também o volume. Só que aqui ele passaria os três em uma primeira linha, que ele está utilizando o apresentar da outra, e depois em uma outra linha ele colocaria o volume. Só que isso aqui não fica legal para mim. Para mim ficaria legal se eu pudesse mostrar os três de uma vez só. Então, através dessa sobrescrita aqui, eu vou mudar o comportamento do apresentar que ele está herdando lá do produto. Ou seja, ele está aplicando aqui a herança. Aí eu estou simplesmente sobrescrevendo ele mesmo. Então aqui eu posso simplesmente pedir para ele acessar as informações. Nome. Cadê aqui? Pedir para ele fazer um get nome. Mais um get preço. Mais um get volume. Get tipo no caso. Para depois apresentar a informação dele em conjunto. Que seria o get volume. Então aqui eu tenho uma sobrescrita de método aplicada através da herança, onde eu simplesmente estou pegando esse mesmo cara que eu acabei de criar aqui na classe geral produto, apresentar, e simplesmente apliquei ele aqui através da herança, ou através desse override aqui, dizendo que é uma sobrescrita, beleza? E tem essa forma aqui também que é a de sobrecarga, que é eu tendo ele dentro da mesma classe, ter vários diferentes aqui, onde vai me dar os tipos de dados parâmetros, beleza? Aí aqui eu já expliquei para vocês sobre escrita, sobrecarga, herança, que foram os tipos de polimorfismo, classe concreta, classe abstrata. Também já expliquei os atributos, os métodos, construtores, a execução aqui principal, o fluxo de dados, entrada de dados, tipo de dados, deixando aqui a sua aplicação na forma mais geral, criando pacotes para gerência de dados, modularização, visibilidade com modificadores de acesso. Uma coisinha que seria interessante aqui é a gente vir aqui na classe geral, produto, e colocar algo aqui que a gente sabe que cada um vai ter uma implementação diferente. Aí, uma das formas que a gente viu foi o polimorfismo aqui, para essa opção de apresentar. Mas eu poderia adicionar aqui, por exemplo, que ele vai mostrar o preço com desconto para determinado tipo de produto. Ou seja, cada produto aqui ele vai mostrar o preço dele. Aí ele pode simplesmente definir que vai ser como é que vai ser implementado isso. Então eu poderia fazer aqui, ó, um public void apresentar preço e colocar aqui dessa forma sem colocar a chave de implementação, passando ele aqui como um método abstrato. Aí com isso aqui eu obrigo todas as classes que herdam dele a implementar esse método específico aqui, apresentar através da sobrescrita, só que eu vou implementar o comportamento dele da forma que eu quiser, tanto para o perfume quanto para o hidratante, vou salvar aqui, quanto para o batom. Para que serve isso aqui? Para que por acaso eu queira ter uma apresentação diferente. Por exemplo, o batom eu posso colocar ali o preço dele com 2 asteriscos de cada lado. Já no hidratante eu posso colocar o preço dele com 2 barrinhas, simulando que é um itemzinho de hidratante. Já o perfume eu posso colocar o preço e 2 bolinhas, uma de cada lado, só para representar que é um itemzinho diferente, mostrar uma coisinha um pouquinho mais refinada, por assim dizer. Aí nós temos aqui os métodos abstratos, e além disso, nós temos uma coisinha chamada de interface, que nada mais são do que um contrato que a gente pode aplicar aqui, para você visualizar melhor aqui. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, cadê aqui? Isso. Vamos voltar aqui em cima.
Pronto, nós temos aqui, geralmente as interfaces, a gente cria aqui um novo pacote para ela também e coloca o nome de interface, que são semelhantes com os métodos abstratos. Só que a diferença é que o método abstrato ele geralmente está na classe geral, que também é uma classe abstrata, e todo mundo que herda dele é obrigado a implementar. Só que a interface não é obrigada a todo mundo. A interface é implementada só em quem eu quiser. Por exemplo, aqui eu posso dizer que todo mundo que comprar um perfume vai ter algum desconto, vai ter algum bônus. Então eu poderia vir aqui e criar uma coisa chamada de interface, chamada de bônus. E esse bônus aqui seria o quê? Todo mundo que comprar o perfume, ele vai simplesmente ganhar um batom. Aí eu coloco aqui, public, void, ganhar, batom. E não implemento também, deixo só a assinatura dele. Para quando eu chegar aqui no perfume, e eu simplesmente for, por exemplo, criar esse meu objeto aqui, eu posso dizer que eu vou implementar o bônus. E ele vai pedir aqui para que eu simplesmente dê o comportamento do método que estava dentro daquela assinatura, ganhar batom. Aí aqui eu vou ter especificamente que pegar um item de um batom e simplesmente adicionar aqui para ele. Por exemplo, toda vez que eu criar um objeto, ele já vai ter aqui um item aleatório ou um item qualquer que representa um batom que já vai ser dado para aquela pessoa quando comprar. Que seria tipo um kit, a gente poderia visualizar assim. Só que a assinatura vai gerar obrigatoriedade para toda vez que você tiver um produto daquele, ele ter essa implementação aqui de ganhar batom. Beleza? Então aqui a gente já viu polimorfismo de sobrescrita, sobrecarga, com interfaces, classe concreta, classe abstrata, método concreto, método abstrato. O método concreto são os métodos comuns que você manipula os dados. Sendo que nós temos método também de getSet, get para retornar a informação com o tipo de dado específico que ele quer. O set ele vai sempre ser void, que ele vai simplesmente alterar a informação com parâmetro e vai modificar a informação naquela classe. Temos os construtores, que pode ter mais de um, a depender da quantidade de informação que você tem disponível naquele momento para criar. Temos o conceito de herança, modificadores de acesso públicos e privados, onde os privados geralmente são para os atributos e os públicos para as classes ou os métodos que podem ter a visibilidade fora. Nós temos a estrutura de pacotes aqui para a gente organizar o nosso projeto. Nós temos aqui também o fluxo de dados através do nosso programa main. Nós temos entrada de dados aqui através de JOptionPane. Beleza? Isso aqui foi só uma pincelada de tudo aquilo que você vê lá no curso Java na prática. Aí se você quiser aprofundar um pouco mais de forma mais acelerada ainda, o curso Java na prática serve para isso. Para que você tenha essa visão um pouco mais ampla de tudo isso, que aqui é uma aula de uma hora, eu não consigo te explicar todos os conceitos de orientação a objetos, mas lá eu consigo te explicar todos no passo a passo com calma. Então se você teve alguma dúvida, você pode simplesmente colocar aqui nos comentários, ou você pode adquirir o curso também, para que você acelere ainda mais essa sua carreira de desenvolvedor. Sendo que o curso está na promoção de R$ 22,90, onde na compra de um, você pode adquirir qualquer outro por R$ 9,90. Aí essa promoção inclui os cursos de Java na prática, o curso de criação de API com Spring Boot, que é um tema mais avançado para quem quer aprender a parte de desenvolvimento para web. Ou seja, já aprendi a Java básico, já aprendi a estrutura do projeto, orientação a objetos, pacotes, já sei um pouquinho de banco de dados, eu não sei nada, e quero simplesmente criar minha aplicação web que envolve tudo isso, e aí eu vejo lá no navegador do Google Chrome os resultados, pode simplesmente adquirir o curso Spring Boot na prática, que é a criação de API. Aí também nós temos a parte de Java Swing, que você aprende a criar menus que você pode simplesmente interagir na parte gráfica. Ou seja, o JOptionPane nada mais é do que uma das opções que você pode trabalhar com o Swing para criar janelas gráficas, clicando botões, formulários, preenchendo os dados para que você possa ter uma parte mais interativa. Se você decidir criar a parte ir para a parte de criação de API, tem também o TimeLeaf, que é uma ferramenta integrada com o Spring Boot que você pode utilizar, onde você tem um curso isolado para criação de API, que é só o back-end para a parte de web, e a parte do front-end você pode trabalhar com TimeLeaf, incluindo o Java ali dentro, beleza? E também tem os cursos de IA generativa, de carreira profissional para back-end, IA na prática, todos eles ficam na promoção por R$ 9,90. Adquirir um dos que eu vou deixar aqui listados, qualquer outro sai por R$ 9,90, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, essa visibilidade completa aqui da parte de orientação a objetos, bem rápido e prático, envolvendo até coleções, você pode deixar o seu like, deixa um comentário se gostou desse vídeo para você. E se quiser aprofundar, aproveite os links aqui, que está no comentário fixado, olha a ementa, e se fizer sentido para você neste momento,
É só adquirir e ser feliz, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.